Olá, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não posto nada nesse canal, então resolvi falar de um assunto muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Nós nos livramos desse problema durante esses últimos 2 anos, né? Estamos praticamente livres da questão da pandemia. Só que hoje se fala muito em lockdown climático, né? E existe uma sigla muito importante que vai dominar a pauta dos próximos anos, né? Que vai ensejar em muitos lugares, em alguns lugares já tem sido determinado isso, a pauta que a sigla que é ESG, que ambiental, social e governamental em inglês. Então é como se fosse uma junção de práticas que seriam impostas sobre as empresas para que elas tivessem que cumprir determinadas metas, né? Para que pudesse assim operar na bolsa e ter seus produtos realmente sendo comercializados. Qual que é a grande questão disso? Que quem está levando isso adiante são grandes corporações. Para uma grande corporação, essas pautas e adequação a essa pauta é muito mais fácil devido ao poder econômico que elas têm. Só que vai acabar trazendo muitos problemas para as médias e principalmente as pequenas empresas. E são pautas que são vampirescas, para dizer o mínimo, em relação à questão que nós estamos vivendo. Agora, é importante nós olharmos dois pontos. Primeiro, a Europa hoje está sofrendo uma crise de energia e também, por que não, de alimento, né? Porque a Rússia cortou o abastecimento de gás e eles agora estão tendo que destruir a pouca floresta que eles têm para poder gerar carvão e com o carvão gerar energia. Há uma pauta 2030 e aí eu quero que você raciocine. Inclusive existe uma agenda chamada 2030 da ONU, que o Fórum Econômico Mundial tem tentado levar adiante, que fala sobre a questão ambiental, esse ESG e tudo, querendo determinar que não exista mais veículos com combustíveis fósseis, diesel, álcool e petróleo, para que sejam todos veículos elétricos. Só que tem um porém: eletricidade é energia. E um dos grandes problemas que nós vamos viver é a questão energética. Só que eles querem uma energia limpa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a Europa agora está levando adiante uma lei para o Parlamento Europeu de uma deputada que inclusive esteve aqui no Brasil conversando com a turma do PT, algumas ONGs brasileiras, para que se levasse essa pauta adiante, construiu essa pauta, levou essa pauta adiante para querer determinar o quê? Que tivesse uma espécie de identidade ambiental. Ou seja, não comprar determinados produtos que sejam identificadas como áreas de desmatamento. Só que assim, nenhum país do mundo tem a lei ambiental que o Brasil tem. Então, por exemplo, nas regiões fora da Amazônia, todo produtor ele é obrigado a guardar 20% da mata nativa. Na Amazônia é justamente o contrário. O produtor é obrigado a guardar 80% da mata nativa. Então essa conversa, essa história, é tudo uma narrativa para que se prejudique o nosso país. Então, o que acontece? Essa pauta ESG é algo que vai trazer muitos transtornos. E eu quero que você pense. Talvez você está falando assim, não, mas isso não tem nada a ver. Isso já foi implantado na Holanda. Por isso que os agricultores da Holanda, eles vieram à tona, porque eles foram restringidos na sua produção. E eles começaram a protestar porque começaram a ter muitos problemas. Sri Lanka, você viu toda essa revolta que teve há pouco tempo, eles implantaram essa pauta ESG e o que aconteceu? O país quebrou, porque não há condições de se fazer determinadas coisas que são determinadas
nessa construção, nessa ideia de ESG. E aí o que acontece? Aqui no Brasil já começa algumas situações, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores conseguiu uma liminar para que se restringisse o período de plantio da soja no Brasil. E aí, o que eles usam muito também? A questão do defensivo agrícola, que eles colocam como agrotóxico. Só que o defensivo agrícola, ele tem propriedades que muitas vezes até preserva, e a tecnologia agropecuária do agronegócio brasileiro é de ponta no mundo. Então, tudo isso são construções de narrativas para poder prejudicar, em boa parte, em relação ao nosso caso aqui, o nosso país. E aí eu quero que você pense, como eu disse antes, a Europa está derrubando matas, os Estados Unidos liberou a derrubada de matas para que pudesse se ter carvão, porque o grande problema é a questão energética. E isso vai ser um dos grandes gargalos do mundo nos próximos anos. E poucos países têm condições energéticas. Por exemplo, a Rússia está sossegada porque ela tem condições energéticas e tem alimento. Só que a Rússia tem a bomba atômica. O Brasil tem condições energéticas, tem alimento, mas não tem bomba atômica. Por isso que essa pressão muito grande nessas pautas e essas questões todas. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos que tomar muito cuidado. Porque todo mundo, quando se fala de ambiente, social, todo mundo, de certa forma, é a favor. Mas o que vai no bojo de tudo que está sendo construído é que é o grande problema. As grandes corporações, elas irão prevalecer e elas irão dominar. E aí, para finalizar, quem mais cresceu na pandemia? Foram os pequenos, médios ou os grandes empresários? Então pense.